Olá, eu sou César Portugal, este é meu canal e hoje mais um dia aqui para estudarmos com o Catecismo da Igreja Católica. Hoje vamos falar sobre o sacramento da ordem, um sacramento muito importante, eu diria que essencial para termos os outros sacramentos da nossa igreja. Então que a partir deste vídeo, deste aprendizado, você possa dar ainda mais valor ao sacerdote aí da sua casa, os seus amigos sacerdotes, pois eles têm muita relevância para nós. E eu peço ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos dê o discernimento, e peço que o Espírito Santo também visite neste momento cada um daqueles nossos amigos sacerdotes que cuidam da nossa paróquia, que eles possam se manter firmes a esse chamado, a essa vocação, e que a nossa oração seja também o sustento deles neste dia. Amém. Hoje vamos começar do parágrafo 1533. Primeiro vai ter uma pequena introdução aqui sobre os sacramentos do serviço da comunhão. O batismo, a confirmação e a Eucaristia são os sacramentos da iniciação cristã. São a base da vocação comum de todos os discípulos de Cristo. Vocação à santidade e a missão de evangelizar o mundo. Conferem as graças necessárias à vida segundo o Espírito, nesta vida de peregrinos a caminho da pátria. Dois outros sacramentos, a ordem e o matrimônio, estão ordenados à salvação de outrem. Se contribuem também para a salvação pessoal. Isso acontece por meio do serviço aos outros. Conferem uma missão particular na igreja e servem para a edificação do povo de Deus. Nesses sacramentos, os que já foram consagrados pelo batismo e pela confirmação para o sacerdócio comum de todos os fiéis podem receber consagrações específicas. Os que recebem o sacramento da ordem são consagrados para serem, em nome de Cristo, pela palavra e pela graça de Deus, os pastores da igreja. De sua parte, os esposos cristãos, para cumprir dignamente os deveres de seu estado, são fortalecidos e como que consagrados para um sacramento especial. Agora sim vamos entrar no sacramento da ordem, parágrafo 1536. A ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo a seus apóstolos continua sendo exercida na igreja, até o fim dos tempos. É, portanto, o sacramento do ministério apostólico. Comporta 3 graus: episcopado, presbiterado, diaconato. Por que o nome sacramento da ordem? A palavra ordem, na antiguidade romana, designava corpos constituídos no sentido civil, sobretudo o corpo dos que governavam. Ordinatio, ordenação, designa a integração num ordo, ordem. Na igreja, há corpos constituídos que a tradição, não sem fundamentos na Sagrada Escritura, chama, desde os tempos primitivos, de taxeis. Em grego, pronuncie taxeis, de ordines, em latim. Por exemplo, a liturgia fala do Ordo Episcoporum, ordem dos bispos, e do Ordo Presbyterium, ordem dos presbíteros, do Ordo Diaconarum, ordem dos diáconos. Outros grupos também recebem esta denominação: ordo, os catecúmenos, as virgens, os esposos, as viúvas, etc. A integração em um desses corpos da igreja era feita por um rito denominado ordinatio, ato religioso e litúrgico que constituía numa consagração, numa bênção ou num sacramento. Hoje a palavra ordinatio é reservada ao ato sacramental que integra na ordem dos bispos, dos presbíteros e dos diáconos. Tal ato transcende a simples eleição, designação, delegação ou instituição pela comunidade, pois confere um dom do Espírito Santo, o qual permite exercer um poder sagrado, sacra potestas, que só pode vir do próprio Cristo por meio de sua igreja. A ordenação também é denominada consecratio, por ser uma separação e uma investidura por parte do próprio Cristo por sua igreja. A imposição das mãos do bispo, com a oração consecratória, constitui o sinal visível desta consagração
geração. É bonito a gente ver que existe, os sacramentos, a gente se aproxima mais de Deus quando eles acontecem, mas a gente precisa do próprio Deus para eles acontecerem. Como bem vimos aqui, existe uma graça sobrenatural de Deus sobre aquele homem. Então é algo muito além do que os nossos próprios olhos podem ver. O sacramento da ordem na economia da salvação. O sacerdócio na antiga aliança. O povo eleito foi constituído por Deus como um reino de sacerdote e uma nação santa. Dentro do povo de Israel, Deus escolheu, no entanto, uma das 12 tribos, a de Levi, reservando-a para o serviço litúrgico. Deus mesmo é sua herança. Um rito próprio consagrou as origens do sacerdócio da antiga aliança. Os sacerdotes são aí constituídos para intervir em favor dos homens em suas relações com Deus, a fim de oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Instituído para anunciar a palavra de Deus e para restabelecer a comunhão com Deus pelos sacrifícios e pela oração, esse sacerdócio continua, não obstante, impotente para operar a salvação. Precisa, por isso, repetir sem cessar os sacrifícios, e não é capaz de levar à santidade definitiva, a qual só o sacrifício de Cristo haverá de operar. Entretanto, a liturgia da Igreja vê no sacerdócio de Araão, no serviço dos levitas e na instituição dos 70 anciãos, prefigurações do ministério ordenado da nova aliança. Assim, no rito latino, a Igreja reza no prefácio consecratório da ordenação dos bispos. Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, pela vossa palavra estabelecestes leis na Igreja e escolhestes desde o princípio um povo santo, descendente de Abraão, dando-lhes chefes e sacerdotes, e jamais deixastes sem ministros o vosso santuário. Na ordenação dos presbíteros, a Igreja reza: Senhor Pai Santo. No Antigo Testamento, em sinais prefigurativos, surgiram vários ofícios por vós instituídos, de modo que, tendo a morte de Moisés e Araão para guiar e santificar o vosso povo, lhes deste colaboradores de menor ordem e dignidade. Assim, no deserto, comunicastes a 70 homens prudentes do Espírito dado a Moisés, que, com o auxílio deles, pôde mais facilmente governar o vosso povo. Do mesmo modo, derramastes copiosamente sobre os filhos de Araão da plenitude concedida a seu pai. Na oração consecratória para a ordenação dos diáconos, a Igreja professa: Ó Deus Todo-Poderoso, fazeis crescer a vossa Igreja para a edificação do novo templo. Constituístes 3 ordens de ministros para servirem ao vosso nome. Como outrora, escolhestes os filhos de Levi para o serviço do antigo santuário. O único sacerdócio de Cristo. Todas as prefigurações do sacerdócio da antiga aliança encontram seu cumprimento em Cristo Jesus, um só mediador entre Deus e a humanidade. Melquisedeque, sacerdote de Deus Altíssimo, é considerado pela tradição cristã como prefiguração do sacerdócio de Cristo, único sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, santo, inocente, sem mancha, que com a única oblação levou à perfeição definitiva os que são por ele santificados, isto é, pelo único sacrifício de sua cruz. O sacrifício redentor de Cristo é único, realizado uma vez por todas. Não obstante, torna-se presente no sacrifício eucarístico da Igreja. O mesmo acontece com o único sacerdócio de Cristo. Torna-se presente pelo sacerdócio ministerial, sem diminuir em nada a unicidade do sacerdócio de Cristo. Por isso, somente Cristo é o verdadeiro sacerdote. Os outros são seus ministros. 2 participações no sacerdócio único de Cristo. Cristo, sumo sacerdote e único mediador, fez da Igreja um reino de sacerdotes para seu Deus e Pai. Toda a comunidade dos fiéis é, como tal, sacerdotal. Os fiéis exercem seu sacerdócio batismal por meio de sua participação, cada qual segundo sua própria vocação, na missão de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Pelos sacramentos do batismo e da confirmação, os fiéis são consagrados para formarem um sacerdócio santo. O sacerdócio ministerial ou hierárquico dos bispos e dos presbíteros e o sacerdócio comum de todos os fiéis
Embora ambos participem, cada qual a seu modo, de um único sacerdócio de Cristo, diferem, entretanto, essencialmente, mesmo sendo ordenados um ao outro. Em que sentido? Peraí, tá falando que todo mundo é um sacerdote? Vamos entender isso melhor aqui. O sacerdócio comum dos fiéis se realiza no desenvolvimento da graça batismal, vida de fé, de esperança e de caridade, vida segundo o Espírito. O sacerdócio ministerial está a serviço do sacerdócio comum. Refere-se ao desenvolvimento da graça batismal de todos os cristãos. É um dos meios pelos quais Cristo não cessa de construir e de conduzir sua igreja. Por isso, é transmitido por um sacramento próprio, o sacramento da ordem. In persona Christi Capitis, na pessoa de Cristo cabeça. No serviço eclesial do ministério ordenado, é o próprio Cristo que está presente em sua igreja como cabeça de seu corpo, pastor de seu rebanho, sumo sacerdote do sacrifício redentor, mestre da verdade. A igreja o expressa dizendo que o sacerdote, em virtude do sacramento da ordem, age em persona Christi Capitis, na pessoa de Cristo cabeça. Na verdade, o ministro faz às vezes do próprio sacerdote, Cristo Jesus. Se, na verdade, o ministro é assimilado ao sumo sacerdote por causa da consagração sacerdotal que recebeu, goza do poder de agir pela força do próprio Cristo que representa. Cristo é a origem de todo o sacerdócio, pois o sacerdote da antiga lei o prefigurava, enquanto o sacerdote da nova lei age em sua pessoa. Pelo ministério ordenado, especialmente dos bispos e dos presbíteros, a presença de Cristo como chefe da igreja torna-se visível no meio da comunidade dos fiéis. Segundo a bela expressão de Santo Inácio de Antioquia, o bispo é como a imagem viva de Deus Pai. Esta presença de Cristo no ministro não deve ser compreendida como se estivesse imune a todas as fraquezas humanas, ao espírito de dominação, aos erros e até aos pecados. A força do Espírito Santo não garante de igual modo todos os atos dos ministros. Nos sacramentos, esta garantia é assegurada de tal forma que mesmo o pecado do ministro não pode impedir o fruto da graça. No entanto, há muitos outros atos em que a conduta humana do ministro deixa traços que nem sempre são sinal de fidelidade ao Evangelho e que podem, por conseguinte, prejudicar a fecundidade apostólica da igreja. Então, isso aqui vai de encontro aqui. Muitas pessoas perguntam, né, se o seu padre cometeu um pecado. Então, você foi à missa, você sabe que ele está em pecado, invalida a sua comunhão, invalida a missa? Não, né? Vai além disso, vai além. E aqui ele diz, né, que às vezes existem atos que podem ser cometidos que vão trazer consequências muito ruins para a comunidade. Então, por isso, como eu disse lá no começo, que a gente sempre reze pelos nossos sacerdotes, porque são homens sujeitos ao pecado. Claro, com uma graça especial, que devem buscar ainda mais semelhar-se a Cristo por terem essa responsabilidade de serem o próprio persona Christi Capitis, mas são suscetíveis de erros. Esse sacerdócio é ministerial. Esta missão que o Senhor confiou aos pastores de seu povo é um verdadeiro serviço. Refere-se inteiramente a Cristo e aos homens. Depende inteiramente de Cristo e de seu sacerdócio único, e foi instituído em favor dos homens e da comunidade da igreja. O sacramento da ordem comunica um poder sagrado, que é o próprio poder de Cristo. O exercício desta autoridade deve, pois, ser medido pelo modelo de Cristo, que, por amor, se fez o último e servo de todos. O Senhor disse claramente que cuidar do seu rebanho é uma prova de amor para com ele. Em nome de toda a igreja. A tarefa do sacerdócio ministerial não é apenas representar Cristo, cabeça da igreja, diante da assembleia dos fiéis. Ele age também em nome de toda a igreja, quando apresenta a Deus a oração da igreja e, sobretudo, quando oferece o sacrifício eucarístico. Em nome de toda a igreja, não quer dizer que os sacerdotes sejam os delegados da comunidade. A oração e a oferenda da igreja são inseparáveis da oração e da oferenda de Cristo, sua cabeça. Trata-se sempre do culto de Cristo na e por sua igreja. É toda a igreja, corpo de Cristo, que ora e se oferece por ele, com ele e nele, na unidade do Espírito Santo, a Deus Pai. Todo o corpo, cabeça e membros,
ora e se oferece. E é por isso que aqueles que no corpo são, especialmente os ministros, são chamados de ministros não somente de Cristo, mas também da igreja. É por representar Cristo que o sacerdócio ministerial pode representar a igreja. Os 3 graus do sacramento da ordem. O ministério eclesiástico divinamente instituído é exercido em diversas ordens pelos que, desde a antiguidade, são chamados de bispos, presbíteros e diáconos. A doutrina católica, expressa na liturgia, no magistério e na prática constante da igreja, reconhece que existem 2 graus de participação ministerial no sacerdócio de Cristo, o episcopado e o presbiterado. O diaconato se destina a ajudá-los a servi-los. Por isso o termo sacerdos designa a prática atual. Os bispos e os presbíteros, mas não os diáconos. Não obstante, ensina a doutrina católica que os graus de participação sacerdotal, episcopado e presbiterato e o de serviço, diaconato, são conferidos por um ato sacramental denominado ordenação, isto é, pelo sacramento da ordem, que é o que a gente está vendo aqui. Santo Inácio de Antioquia vai dizer o seguinte, que todos reverenciam os diáconos como Jesus Cristo, como também o bispo, que é a imagem do Pai, e os presbíteros como o Senado de Deus e como a Assembleia dos Apóstolos. Sem eles não se pode falar em igreja. A ordenação episcopal, plenitude do sacramento da ordem. Entre aqueles vários ministérios que desde os primeiros tempos são exercidos na igreja, conforme atesta a tradição, o lugar principal é ocupado pelo munus daqueles que, constituídos no episcopado, conservam a semente apostólica por uma sucessão que vem ininterrupta desde o começo. Para desempenhar sua missão, os apóstolos foram enriquecidos por Cristo com especial efusão do Espírito Santo que desceu sobre eles. Eles mesmos transmitiram a seus colaboradores, mediante a imposição das mãos, este dom espiritual que chegou até nós pela sagração episcopal. O Concílio Vaticano II ensina, pois, que pela sagração episcopal se confere a plenitude do sacramento da ordem, que tanto pelo costume litúrgico da Igreja, como pela voz dos santos padres, é chamado de sumo sacerdócio, a realidade total do ministério sagrado. A sagração episcopal, juntamente com o munus de santificar, confere também os de ensinar e de regir. De fato, mediante a imposição das mãos e as palavras de sagração, é concedida a graça do Espírito Santo e impresso o caráter sagrado, de tal modo que os bispos, de maneira eminente e visível, fazem as vezes do próprio Cristo, mestre, pastor e pontífice, e agem em seu nome. Os bispos, portanto, pelo Espírito Santo que lhes foi dado, foram constituídos como verdadeiros e autênticos mestres da fé, pontífices e pastores. Alguém é constituído membro do corpo episcopal pela sagração sacramental e pela hierárquica comunhão com o chefe e os membros do colégio. O caráter e a natureza colegial da ordem episcopal manifestam-se, entre outras, na antiga prática da Igreja, que requer, para a consagração de um novo bispo, a participação de vários bispos. Para a legítima ordenação de um bispo, é hoje exigida uma especial intervenção do bispo de Roma, em razão de sua qualidade de vínculo visível e supremo da comunhão das igrejas particulares na única igreja e garantia de sua liberdade. Cada bispo, como vigário de Cristo, tem o encargo pastoral da igreja particular que lhe foi confiada. Ao mesmo tempo, no entanto, colegialmente, com todos os seus irmãos no episcopado, ele deve ter solicitude por todas as igrejas. Se cada bispo é propriamente pastor somente da porção do rebanho que lhe foi confiada, sua qualidade de legítimo sucessor dos apóstolos, por instituição divina, o torna solidariamente responsável pela missão apostólica da Igreja. Tudo o que acabamos de dizer explica por que a Eucaristia, celebrada pelo bispo, tem um significado todo especial como expressão da Igreja reunida em torno do altar, sob a presidência daquele que representa visivelmente Cristo, bom pastor e cabeça de sua Igreja. A ordenação dos presbíteros, cooperadores dos bispos. Aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, fez os bispos participantes de sua consagração e missão por meio dos apóstolos, de quem são os sucessores. Os bispos transmitiram legitimamente o munus de seu ministério em grau diverso a pessoas diversas na igreja. O munus de seu ministério foi, por sua vez, confiado em grau subordinado
aos presbíteros, para que, constituídos na ordem do presbiterato, com o fito de cumprir a missão apostólica transmitida por Cristo, fossem os colaboradores da ordem episcopal. O ofício dos presbíteros, por estar ligado à ordem episcopal, participa da autoridade com que o próprio Cristo constrói, santifica e rege seu corpo. Por isso, o sacerdócio dos presbíteros, supondo os sacramentos da iniciação cristã, é conferido por meio de um sacramento peculiar, mediante o qual os presbíteros, pela unção do Espírito Santo, são assinalados com um caráter especial e, assim, configurados com Cristo sacerdote, de forma a poderem agir em nome e na pessoa de Cristo cabeça. Embora os presbíteros não possuam o ápice do pontificado e no exercício de seu poder dependam dos bispos, estão, contudo, com eles unidos na dignidade sacerdotal. Em virtude do sacramento da ordem, segundo a imagem de Cristo, sumo e eterno sacerdote, eles são consagrados para pregar o Evangelho, apacentar os fiéis e celebrar o culto divino, como verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento. Em virtude do sacramento da ordem, os presbíteros participam das dimensões universais da missão confiada por Cristo aos apóstolos. O dom espiritual que receberam na ordenação os prepara não para uma missão limitada e restrita, mas para a missão amplíssima e universal da salvação até os confins da terra, com o espírito pronto para pregar o Evangelho por toda a parte. Eles exercem seu sagrado munus, principalmente no culto eucarístico ou sinaxe, em que, agindo na pessoa de Cristo e proclamando seu ministério, unem os pedidos dos fiéis ao sacrifício de sua cabeça e no sacrifício da missa, tornam presente e aplicam, até a volta do Senhor, o único sacrifício do Novo Testamento, isto é, o sacrifício de Cristo, que, como hóstia imaculada, uma vez por todas se ofereceu ao Pai. É desse sacrifício único que retiram a força de todo o seu ministério sacerdotal. É bonito, né? Porque eles reproduzem esse sacrifício, a gente precisa deles para que isso aconteça, né? Acontece ali o sacrifício e é ali que eles encontram a força para continuarem. Solícitos cooperadores da ordem episcopal, seu auxílio e instrumentos, chamados para servir ao povo de Deus, os sacerdotes formam com o bispo um único presbitério, empenhados, porém, em diversos ofícios. Em cada comunidade local de fiéis, tornam, de certo modo, o bispo presente, a ele se associando com um coração confiante e generoso. Assumem como próprias as funções e as solicitudes do bispo e as exercem em seu empenho cotidiano pelos fiéis. Os presbíteros só podem exercer seu ministério na dependência do bispo e em comunhão com ele. A promessa de obediência que fazem ao bispo no momento da ordenação e o beijo da paz do bispo no fim da liturgia da ordenação significam que o bispo os considera como seus colaboradores, filhos, irmãos e amigos, e que, em troca, eles lhe devem amor e obediência. Estabelecidos na ordem do presbiterato, por meio da ordenação, os presbíteros estão ligados entre si por íntima fraternidade sacramental. De modo especial, porém, formam um só presbitério na diocese, para cujo serviço estão escalados sob a direção do próprio bispo. A unidade do presbitério encontra expressão litúrgica na prática, que recomenda que, durante o rito da ordenação, os presbíteros também imponham as mãos depois do bispo. A ordenação dos diáconos para o serviço. Do grau inferior da hierarquia encontram-se os diáconos. As mãos lhes são impostas não para o sacerdócio, mas para o serviço. Para a ordenação ao diaconado, só o bispo impõe as mãos, significando assim que o diácono está especialmente ligado ao bispo nas tarefas de sua diaconia. Os diáconos participam de modo especial na missão e na graça de Cristo. São marcados pelo sacramento da ordem com um sinal que ninguém pode apagar e que os configura a Cristo, que se fez diácono, isto é, servidor de todos. Cabe aos diáconos, entre outros serviços, assistir o bispo e os padres na celebração dos divinos mistérios, sobretudo na Eucaristia, distribuir a comunhão, assistir ao matrimônio e abençoá-lo, proclamar o Evangelho e pregar, presidir os funerais, consagrar-se aos diversos serviços de caridade. Quando você vai numa missa, né, e tem um padre, um diácono, o diácono sempre é ele que vai fazer a leitura do Evangelho. Se tiver um padre, um diácono, essa missão é do diácono. Desde o Concílio Vaticano II, a Igreja Latina restabeleceu o diaconado como um grau próprio e permanente de hierarquia. As igrejas do Oriente sempre mantiveram. Esse diaconado permanente, que pode ser conferido a homens casados, constitui importante enriquecimento para a missão da Igreja.
De fato, é conveniente e útil que aqueles que cumprem na igreja um ministério verdadeiramente diaconal, quer na vida litúrgica e pastoral, quer nas obras sociais e caritativas, sejam corroborados e mais intimamente ligados ao altar pela imposição de mãos, tradição que nos vem desde os apóstolos. Deste modo, desempenharão mais eficazmente o seu ministério mediante a graça sacramental do diaconato. A celebração deste sacramento. A celebração da ordenação de um bispo, de presbíteros ou de diáconos, devido à sua importância para a vida da igreja particular, exige a participação do maior número possível de fiéis. Deverá se realizar de preferência em um domingo e na catedral, com uma solenidade adaptada à circunstância. As 3 ordenações do bispo, do presbítero e do diácono seguem o mesmo movimento. Seu lugar é no seio da liturgia eucarística. O rito essencial do sacramento da ordem consta, para os 3 graus, da imposição das mãos pelo bispo sobre a cabeça do ordenado e da oração consagratória específica, que pede a Deus a efusão do Espírito Santo e de seus dons apropriados ao ministério para o qual o candidato é ordenado. Como todos os sacramentos, ritos anexos cercam a celebração, variando consideravelmente nas diferentes tradições litúrgicas. Eles têm em comum exprimirem os múltiplos aspectos da graça sacramental. Assim, no rito latino, os ritos iniciais, a apresentação e eleição do ordenando, a locução do bispo, interrogatório do ordenando, ladainha de todos os santos, atestam que a escolha do candidato foi feita de conformidade com a prática da igreja. Eles preparam o ato solene da consagração, depois da qual diversos ritos exprimem e concluem de maneira simbólica o mistério que acaba de se consumar. Para o bispo e para o presbítero, unção do Santo Crisma, sinal da unção especial do Espírito Santo, que torna fecundo o seu ministério para o bispo. A entrega do livro dos evangelhos, do anel da mitra e do báculo, em sinal de sua missão apostólica, de anúncio da palavra de Deus, de sua fidelidade à igreja, esposa de Cristo, de seu cargo de pastor do rebanho do Senhor para o presbítero. A entrega da patena e do cálice, a oferenda do povo santo, que ele deve apresentar a Deus. Para o diácono, entrega do livro dos evangelhos, pois acaba de receber a missão de anunciar o evangelho de Cristo. Quem pode conferir este sacramento? Foi Cristo que escolheu os apóstolos, os fazendo participar de sua missão e autoridade. Elevado à direita do Pai, ele não abandonou seu rebanho, mas o guarda, por meio dos apóstolos, sob sua constante proteção, e o dirige pelos mesmos pastores que continuam até hoje sua obra. É Cristo, portanto, que concede a uns serem apóstolos, a outros pastores. Ele continua agindo por intermédio dos bispos. Com o sacramento da ordem, como o sacramento da ordem é o sacramento do ministério apostólico, cabe aos bispos, como sucessores dos apóstolos, transmitir o dom espiritual, a semente apostólica. Os bispos validamente ordenados, isto é, que estão na linha de sucessão apostólica, conferem validamente os 3 graus do sacramento da ordem. Quem pode receber este sacramento? Só um varão batizado pode receber validamente a ordenação sagrada. O Senhor Jesus escolheu homens para formar o colégio dos 12 apóstolos. E os apóstolos fizeram o mesmo quando escolheram os colaboradores, que seriam seus sucessores na missão. O colégio dos bispos, ao qual os presbíteros estão unidos no sacerdócio, torna presente e atualiza até o retorno de Cristo o colégio dos 12. A igreja se reconhece vinculada por essa escolha do próprio Senhor. Por isso, a ordenação de mulheres não é possível. Ninguém tem o direito de receber o sacramento da ordem. De fato, ninguém pode arrogar-se a si mesmo este cargo. A pessoa é chamada por Deus para esta honra. Ainda que você fale, que você veja eu quero ser padre, eu quero ser ordenado um dia. É um chamado de Deus. Pelas próprias forças, não será possível chegar até o final do processo. Aquele que crê verificar em si os sinais do chamado divino ao ministério ordenado deve submeter humildemente seu desejo à autoridade da igreja, a qual cabe a responsabilidade e o direito de convocar alguém para receber as ordens. Como toda graça, esse sacramento não pode ser recebido a não ser como um dom imerecido. Todos os ministros ordenados da Igreja Latina, com exceção dos diáconos permanentes, normalmente são escolhidos
Normalmente são escolhidos entre os homens fiéis que vivem como celibatários e querem guardar o celibato por causa do reino dos céus. Chamados a se consagrarem como um indivíduo, coração ao Senhor e a cuidar das coisas do Senhor, entregam-se inteiramente a Deus e aos homens. O celibato é um sinal desta nova vida, a serviço da qual o ministério da igreja é consagrado. Aceito com o coração alegre, ele anuncia de modo radiante o reino de Deus. Então, quando as pessoas ficam preocupadas, porque que padre não casa, porque que é aquilo, que não sei o quê, eles aceitaram, eles sabem disso, e isso não os faz infelizes, isso não os faz menores. Essa alegria faz parte da vida deles, né? Ainda que passem por momentos de instabilidade, mas a essência é uma alegria, uma certeza daquilo que Deus nos chamou. Nas igrejas orientais está em vigor há séculos uma disciplina diferente. Enquanto os bispos são escolhidos somente entre os celibatários, homens casados podem ser ordenados diáconos e padres. Essa praxe é considerada legítima há muito tempo. Esses padres exercem um ministério muito útil no seio de suas comunidades. O celibato dos presbíteros, no entanto, é muito honrado nas igrejas orientais e são numerosos os que escolhem livremente por causa do reino de Deus. No Oriente, como no Ocidente, aquele que recebeu o sacramento da ordem não pode mais se casar. Os efeitos do sacramento da ordem. O caráter indelével. Este sacramento torna a pessoa semelhante a Cristo por meio de uma graça especial do Espírito Santo, para servir de instrumento de Cristo em favor de sua igreja. Pela ordenação, a pessoa se habilita a agir como representante de Cristo, cabeça da igreja, em sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei. Como no caso do batismo e da confirmação, esta participação da função de Cristo é concedida uma vez por todas. O sacramento da ordem também confere caráter espiritual indelével e não pode ser reiterado nem conferido temporariamente. Alguém validamente ordenado pode, é claro, por motivos graves, ser exonerado das obrigações e das funções ligadas à ordenação ou ser proibido de exercê-las, mas jamais pode voltar a ser leigo no sentido estrito, porque o caráter impresso pela ordenação permanece para sempre. Existem casos de padres, que param de atuar, exercer as funções, até se casam, mas eles nunca deixarão, eles nunca voltarão, como diz aqui, ser um leigo no sentido estrito. Uma vez que foi feita essa ordenação, existe algo, eu diria, sobrenatural ali na vida desses homens. A vocação e a missão recebidas no dia de sua ordenação marcam a pessoa de modo permanente. Como, categoricamente, quem age e opera a salvação é Cristo, por intermédio do ministro ordenado, a indignidade deste não impede Cristo de agir. Santo Agostinho diz isso categoricamente. O ministro orgulhoso deve ser colocado junto com o diabo, mas nem por isso é contaminado o dom de Cristo, que, por esse ministro, continua a fluir em sua pureza e, por meio deles, chega límpido e cai em terra fértil. De fato, a virtude espiritual dos sacramentos se assemelha à luz, conserva puros aqueles que devem ser iluminados e, ainda que eles tenham de passar por entre seres imundos, não serão contaminados. A graça do Espírito Santo. A graça do Espírito Santo, própria deste sacramento, consiste na configuração a Cristo sacerdote, mestre e pastor, do qual o homem ordenado é constituído ministro. No caso dos bispos, trata-se de uma graça de força, o espírito que constitui chefes, oração de consagração do bispo do rito latino. A graça de guiar e de defender, com força e prudência, sua igreja como pai e pastor, com amor gratuito por todos e predileção pelos pobres, doentes e necessitados. Esta graça o impulsiona a anunciar o evangelho a todos, a ser modelo de seu rebanho, a precedê-lo na caminhada da santificação, identificando-se na Eucaristia, com Cristo, sacerdote e vítima, sem medo de entregar a vida por suas ovelhas. Pai, que conheceis os corações, concedei a vosso servo que escolhestes para o episcopado, apacentar vosso rebanho e exercer irrepreensivelmente diante de vós o sumo sacerdócio, servindo-vos noite e dia. Que ele torne incessantemente propício o vosso olhar e ofereça os dons de vossa santa igreja, que, em virtude do espírito do sumo sacerdócio, tem o poder de perdoar os pecados, segundo o vosso mandamento. Distribua os cargos, conforme vossa ordem. Se desligue de todo vínculo em virtude do poder que destes aos apóstolos.
Que ele vos seja agradável por sua doçura e seu coração puro, oferecendo-vos um perfume agradável por intermédio de vosso Filho, Jesus Cristo. O dom espiritual conferido pela ordenação presbiteral se expressa por esta oração própria do rito bizantino. O bispo, impondo a mão, diz entre outras palavras: Senhor, dignai-vos cumular do dom do Espírito Santo aquele que vos dignastes elevar ao grau do sacerdócio, a fim de que seja digno de manter-se irrepreensível diante do vosso altar, anunciar o evangelho de vosso reino, cumprir o ministério de vossa palavra de verdade, oferecer dons e sacrifícios espirituais, renovar vosso povo pelo banho da regeneração, de forma que ele próprio se encaminhe para o grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, vosso Filho único, no dia de sua segunda vinda, e que receba de vossa imensa bondade a recompensa da fiel administração de sua ordem. Quanto aos diáconos, a graça sacramental lhes concede a força necessária para servir ao povo de Deus na diaconia da liturgia, da palavra e da caridade, em comunhão com o bispo e seu presbitério. Diante da grandeza da graça e da missão sacerdotais, os santos doutores sentiram urgente apelo à conversão, a fim de corresponder, através de toda a sua vida, àquele de quem são constituídos ministros pelo sacramento. Neste sentido, São Gregório Nazianzeno, ainda jovem sacerdote, não pôde deixar de exclamar: é preciso começar a se purificar antes de purificar os outros. É preciso ser instruído para poder instruir. É preciso tornar-se luz para iluminar. Aproximar-se de Deus para aproximar dele os outros. Ser santificado para santificar. Conduzir pela mão e aconselhar com perspicácia. Sei muito bem de quem somos ministros, em que nível nos encontramos e quem é aquele para o qual nos dirigimos. Conheço a sublimidade de Deus e a fraqueza dos homens, mas também sua força. Quem é, pois, sacerdote? O defensor da verdade, que se eleva com os anjos, glorifica com os arcanjos, leva ao altar celeste as vítimas dos sacrifícios, partilha do sacerdócio de Cristo, remodela a criatura, reestabelece a imagem de Deus, a recria para o mundo do alto e para dizer que há de mais sublime, e para dizer o que há de mais sublime e divinizado e diviniza. É divinizado e diviniza. O santo cura d'Ars disse: é o sacerdote que continua a obra de redenção da terra. Se bem compreendêssemos aqui na terra o sacerdócio, morreríamos não de espanto, mas de amor. O sacerdócio é o amor do coração de Jesus. Resumindo, São Paulo disse a seu discípulo Timóteo: quem exortar-te a reavivar o carisma que Deus te concedeu pela imposição de minhas mãos. E, se alguém aspira ao episcopado, está desejando um trabalho valioso. A Tito disse ele: eu te deixei em Cristo para organizares o que ainda falta e constituíres presbíteros em cada cidade, conforme as instruções que te dei. Toda a igreja é um povo sacerdotal. Graças ao batismo, todos os fiéis participam do sacerdócio de Cristo. Esta participação chama-se sacerdócio comum dos fiéis. Baseado nele e a seu serviço, existe outra participação na missão de Cristo, a do ministério conferido pelo sacramento da ordem, cuja tarefa é servir em nome e na pessoa de Cristo cabeça no meio da comunidade. O sacerdócio ministerial difere essencialmente do sacerdócio comum dos fiéis, porque confere um poder sagrado para o serviço dos fiéis. Os ministros ordenados exercem seu serviço com o povo de Deus por meio do ensinamento, do culto divino e do governo pastoral. Desde as origens, o ministério ordenado foi conferido e exercido em 3 graus, dos bispos, dos presbíteros e os diáconos. Os ministérios são insubstituíveis na estrutura orgânica da igreja. Sem os bispos, os presbíteros e os diáconos, não se pode falar em igreja. O bispo recebe a plenitude do sacramento da ordem, que o insere no colégio episcopal e faz dele o chefe visível da igreja particular que lhe é confiada. Os bispos, como sucessores dos apóstolos e membros do colégio, participam da responsabilidade apostólica e da missão de toda a igreja, sob a autoridade do Papa, sucessor de São Pedro. Os presbíteros estão unidos aos bispos na dignidade sacerdotal e, ao mesmo tempo, dependem deles no exercício de suas funções pastorais.
São chamados a ser atentos cooperadores dos bispos. Formam em torno de seu bispo um presbitério que com ele é responsável pela igreja particular. Recebem do bispo o encargo de uma comunidade paroquial ou de uma função eclesial determinada. Os diáconos são ministros ordenados para as tarefas do serviço da igreja. Eles não recebem o sacerdócio ministerial, mas a ordenação lhes confere funções importantes no ministério da palavra, do culto divino, do governo pastoral e do serviço da caridade. Tarefas que devem cumprir sob a autoridade pastoral de seu bispo. O sacramento da ordem é conferido pela imposição das mãos, seguida de uma solene oração consecratória que pede a Deus para o ordenando as graças do Espírito Santo, necessárias para exercer seu ministério. A ordenação imprime caráter sacramental indelével. A Igreja só confere o sacramento da ordem a homens viris, batizados, cujas aptidões para o exercício do ministério foram devidamente comprovadas. Cabe à autoridade da Igreja a responsabilidade e o direito de chamar alguém para receber as sagradas ordens. Na Igreja Latina, o sacramento da ordem para o presbiterado normalmente é conferido apenas a candidatos que estão prontos a abraçar livremente o celibato e manifestam publicamente sua vontade de guardá-lo por amor do reino de Deus e do serviço aos homens. Cabe aos bispos conferir o sacramento da ordem nos 3 graus. Muito lindo a gente aprofundar, no ministério da ordem, entender a relevância que um sacerdote tem, um diácono tem, um bispo tem, e te convido mais uma vez a você sempre rezar, se manter firme em oração pelo seu pároco, pelos padres aí da sua cidade e também se colocar, à disposição deles para uma ajuda. É uma vida muitas vezes que tem muitas pessoas em volta, muito solitária, então a gente lembrar da humanidade deles também, dar esse cuidado a eles, Às vezes você convidar um padre aí para almoçar na sua casa, dar essa atenção aí com a sua família, isso é muito importante. Porque nós precisamos dele. Como bem vimos aqui, se não tivermos eles, não temos a igreja. Então, possamos sair deste vídeo de hoje com a certeza da importância dos padres, bispos, diáconos nas nossas vidas. Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou César Portugal, este é meu canal, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau! Ba, 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 ba.